Olá, estamos no ar com mais um CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alhos, ANAPA, e da Associação Nacional dos Produtores de Cebola, ANACE, Rafael Corsino. Rafael, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente tem levado uma série de entrevistas aqui no CB Agro e é importante esse setor, né, que tem impulsionado muito a economia do país. Não fosse o agronegócio hoje, acho que a recessão estaria muito pior, não é? Boa tarde, é verdade. O agronegócio não para, né? Então, nós temos desenvolvido atividade normalmente, tanto na parte de hortaliças, da qual eu faço parte, né, como o agro de uma maneira geral, né, e tem colaborado muito com o PIB, com a economia, com os empregos, né, e com o alimento na mesa dos consumidores, né? Como é que está a produção de alho e cebola no país? A pandemia atrapalhou alguma coisa aí para vocês? Olha, no primeiro semestre, essas culturas normalmente elas produzem menos em função das chuvas. Fatores climáticos acabam atrapalhando. Então, no primeiro semestre, os preços estavam mais elevados em função da baixa oferta. E agora, já no segundo semestre, equilibrou mais ou menos a oferta e a procura. E os preços acabaram também se equilibrando. Nós tivemos uma perda em função de clima, né? Mas nós somos muito dependentes do mercado internacional, principalmente no alho. Nós importamos 50% do que nós consumimos. Vem de onde esse alho? A maior parte vem da China e Argentina. Também vem da Espanha e outros países, mas a maior parte desses dois países. E vocês enfrentam uma guerra com o alho chinês, né? Inclusive, existe uma política de antidumping, né, do governo, mas os importadores recorrem à justiça, conseguem liminares e, com isso, o alho chinês entra aqui sem qualquer tarifa. É isso mesmo? O que ocorre é exatamente o que você mencionou. A política de antidumping é feita para equilibrar a competição entre os dois países. E quando as empresas importadoras elas conseguem liminares na justiça, ela tira essa parte que equilibra a competição entre os dois países. E aí esse alho chega abaixo do custo de produção. Então a gente tem feito um trabalho bastante intenso no Judiciário e na própria Receita Federal para fazer valer essa taxa antidumping, que é só com ela que nós, não só o setor do alho, eu acho que a maioria dos outros setores também não consegue competir com a China em função de uma série de fatores aí de competição trabalhista, ambiental Por que a gente é tão dependente dessa importação? Temos uma área agricultável muito grande, né? O Brasil batendo recordes atrás de outro na produção. Por que a gente ainda é dependente de alho e alho, sobretudo, e cebola? Nós somos autossuficientes. Cebola nós produzimos praticamente 90%. Vem alguma coisa da Argentina e da comunidade europeia. Nós somos bem independentes porque nesses anos todos que tem essa política do antidumping, não foi eficiente. Empresas laranjas são criadas, não pagam a taxa para o governo e acaba competindo de forma desleal com o produtor nacional. E isso acaba atrapalhando o crescimento e a estabilização do setor produtivo. Isso, por exemplo, desestimula o plantio, que é o que você está querendo dizer. Exatamente, o produtor não consegue competir, porque a China é o maior player produtor de alho, planta 80% do alho do mundo. Então, eles controlam o preço do mundo inteiro de alho. E quando esse alho chega a custo já baixo e também não paga o direito antidumping, a concorrência fica muito desleal e nós não conseguimos competir nessas condições. Então, hoje, por exemplo, o produtor ele não consegue tirar um alho que dê um bom retorno para ele, um lucro, cubra os custos o suficiente. Quando essa política eles conseguem, o judiciário, tem várias regiões que têm entendido de forma diferente. Nós temos tido problema de entendimento por parte do judiciário, principalmente no TRF1. Que é o aqui de Brasília. Aqui de Brasília. Quando essas liminares elas acalmam, cessem,
o produtor consegue recuperar. Tanto é que nos últimos 6 anos, nós saímos de 25% do abastecimento do Brasil para 50%. Isso é importante. Há 22 anos atrás, mais ou menos, nós produzimos 80%, 90% do que consumíamos. E nós fomos perdendo a competitividade em função da abertura do mercado e dessa competição desleal com a China e também com a entrada do Mercosul. Em 2003, se não me engano, em 93, desculpa, aí nós fomos perdendo competitividade para a Argentina e para a China. Porque aí ficou a tarifa comum aí com a Argentina, o alho entra praticamente sem imposto aqui, né? Exatamente, 10% de imposto de importação e não tem dumping. E a Argentina, ela sempre teve condições melhores de competição, de comprar o produto defensivo, o óleo diesel, que aqui a gente não tinha essas condições. Agora, você falou que os maiores problemas com liminares estão aqui no TRF1, né, que tem sede aqui em Brasília, mas a gente também tem aqui a sede do Ministério da Agricultura. O governo não está fazendo um trabalho junto ao Judiciário para tentar esclarecer esse assunto e mostrar o risco, o custo dessas liminares? O governo, principalmente o Ministério da Agricultura, né, através da ministra Tereza Cristina, faz a sua parte. Eles apoiam, eles emitiram, né, laudos favoráveis à nossa causa, só que quando se trata de judiciário, ele tem a caneta na mão e o entendimento fica a cargo deles, e a gente acaba perdendo essa batalha por essas empresas. Na maioria delas, são empresas feitas para fazer essa competição desleal, depois elas desaparecem. É a judicialização, né? Judicialização. O que a gente sempre pediu é que o desembargador, o juiz, se tiver dúvida no entendimento, pede para depositar em juízo. Se pedir para depositar, acaba o problema de liminar no Brasil. Por quê? Eles só irão depositar empresa séria. Empresa séria não trabalha com isso porque sabe que o dumping ele é legal, ele foi dado o direito ao contraditório, tanto para o governo chinês quanto para as empresas importadoras. Então, de certa forma, essa taxa é legal, essa portaria nova 4593 de 2019, ela está valendo e então não tem o que se discutir sobre o dumping. Só se discute quando a empresa ela já é feita para esse fim. Agora, por exemplo, quando a gente compara a qualidade do alho do Brasil com o alho chinês, a gente está nas mesmas condições ou o nosso alho ainda é melhor? O nosso alho ele é muito melhor. A grande sacada nossa, eu acho que da agricultura, que até agora não aconteceu, é a comunicação do produtor ao consumidor. Nós nos comunicamos bem entre o setor, mas com o consumidor nós não conseguimos comunicar ainda. Eu fiz um vídeo que viralizou explicando exatamente essa diferença. O alho brasileiro ele tem 5 vezes mais concentração de produtos nutracêuticos. Ele tem 5 vezes mais alicina, ele é muito mais saboroso e ele dura muito mais do que o alho chinês. Então, essa comunicação, ela não está chegando no consumidor. Então, agora... Mas aonde vocês estão falhando? Então, o que está faltando para chegar no consumidor? Eu acho que o agro como um todo falhou até agora. Nós precisamos fazer esse canal direto com o consumidor, mostrar o quão eficientes nós somos, o quão nós produzimos de forma respeitando a segurança alimentar, dando mais segurança alimentar, respeitando as normas, as instruções normativas, tem a instrução da rastreabilidade. Nós temos uma capacidade muito grande para produzir com qualidade, mas para comunicar com a sociedade, eu acho que nós estamos falhando. E aí nós temos tido agora a oportunidade de fazer isso, mudar o formato e comunicar de forma direta. Nós fizemos um vídeo explicando, eu estava dizendo, e esse vídeo viralizou de uma maneira surreal. Eu explicava, olha, o chinês é assim e o alho brasileiro é assado. Viralizou de uma maneira tão importante para nós que nós falamos, nós estamos pecando nessa comunicação. Isso mostra o quanto o consumidor ele estava sentindo falta dessas explicações, porque a gente vai ao supermercado ou numa quitanda, a gente não tem essa preocupação de saber se o alho é nacional ou é chinês, né? Exatamente. O consumidor agora... Inclusive, a gente olha muito mais o preço, né, do que a origem do produto. Né? Exatamente. Nós temos essa cultura, sim, de comprar mais barato. Mas a partir do momento que você coloca as qualidades e o preço, o consumidor ele tem mudado
esse pensamento dele. E muitas vezes a gente pega, na maioria das vezes nos supermercados, você pega os dois alhos misturados. Eu já tive situações dessa, onde está o chinês e o nacional. E para os nossos olhos de consumidor é imperceptível. Só quem conhece, nós que somos da área, a gente conhece. Então eu tenho explicado e tentado passar essa comunicação com os consumidores, né, para que eles aprendam e tenham acesso a um produto de qualidade, e se ele não quiser o produto de qualidade, ele saiba diferenciar do outro produto. Mas aí onde entram as redes varejistas? Você falou que nos supermercados eles misturam tudo. Não teria que também haver um trabalho junto aos varejistas para tentar fazer esclarecimento ao público? Nós precisamos fazer um trabalho junto à ABRA, Associação Brasileira do Supermercado. Porque existe essa a lei da rastreabilidade. A Instrução Normativa Conjunta do Ministério da Agricultura com a Anvisa, a Instrução número 02 de 2018. Isso obriga o supermercado a manter a origem, manter a rastreabilidade que nós, produtores, produzimos lá no campo. Então, tudo que nós produzimos tem a digital nossa. Tudo que foi feito desde o início da semente até quando o produto está lá no supermercado. Então, se você puxar, retroagir isso, está lá, no dia tal nós aplicamos tal defensivo, no dia tal nós irrigamos, no dia tal. Então, essa rastreabilidade, essa segurança alimentar que o produtor tem dado à sociedade, ela precisa ser mantida e precisa ser explicada. Só que nós começamos esse processo inverso dos países de primeiro mundo, como o Japão, a comunidade europeia como um todo, vários países, Estados Unidos. Lá, eles tinham uma estrutura, tinha os produtos para que os produtores pudessem usar, e a demanda surgiu do consumidor. O consumidor começou a querer consumir algo com mais qualidade, com mais segurança. Agora, no Brasil, está acontecendo ao contrário. O Ministério criou essa lei e colocou para que os produtores cumprissem. Então, só que a sociedade não tem essa cultura ainda, não está exigindo isso. Porque quando exige, a sociedade passa a ser um fiscal daquela situação. Como é que o governo pode ajudar vocês? Nós precisamos ter uma ampla divulgação, entendeu? E nós precisamos trabalhar uma coisa que se chama monocrops, as pequenas hortaliças. Essas culturas menores, elas não têm produtos registrados para elas. E a indústria não tem interesse em fazer. Por que não tem interesse? Porque eles fazem a parte financeira. Eu invisto 1 milhão e recebo 100. Eu invisto 1 milhão e recebo 50. Então, ele vai produzir para onde ele ganha mais. O governo precisa entrar nisso e, de alguma forma, achar um equilíbrio para que eles possam oferecer mais produtos registrados para nós, produtores, podermos utilizar e não ficar na ilegalidade igual estamos agora. Muitos produtos sem registro, o produtor é obrigado a usar porque não tem, e nós não temos culpa, então o governo precisa entrar, dar essas condições para que a gente possa trabalhar e também fazer essa ampla divulgação e essa conscientização na sociedade brasileira. Isso entra também linhas de crédito? Também, nós precisamos de linhas de crédito, né, para custear, ainda mais o dólar o ano passado estava ao redor de 4, agora chegou à beira de 6, né? Então já está para 6 reais. O custo aumentou muito. Então, se o governo não intervir nisso, acaba que reduz a oferta de produtos e aí aumenta a procura sendo menor, a procura sendo maior e a oferta menor, vai aumentar o alimento. Aumenta a importação. A importação é importante falar, basicamente o país que compete de forma desleal é a China. E esse alho de menor qualidade, nessa lógica, acaba entrando com maior volume. Onde que estão as principais áreas produtoras de alho e cebola, né? Hoje o principal produtor de alho é Minas Gerais. Nós estamos ao redor de quase 6 mil hectares, né? E depois nós temos Goiás, que basicamente de Goiás e Distrito Federal planta em torno de 3.500 hectares. E depois a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí nós temos na Bahia, Paraná. Agora, já na cebola, o maior estado produtor é Santa Catarina. Produz
produz mais de 40% da produção. É o maior estado produtor. O Distrito Federal aqui, como é que está? Você falou que essa região DF mais Goiás são mais de 3 mil hectares. 3.500 hectares. O DF deve estar ao redor de 400 hectares plantados. É autossuficiente o DF ou não? O DF é quase que autossuficiente, porque nós temos uma população região pequena, né? Mas muitas vezes o que nós produzimos aqui nós mandamos para o Brasil inteiro, né? Então aqui no DF entra muito alho chinês também, através aí do Ceasa, tem alguns importadores, né? Goiânia também tem importador e acaba entrando muito alho chinês. Fala-se muito da questão dos nutrientes do alho e da cebola, né? Para a saúde, se você está com uma gripe, toma lá um alhozinho. Mas eu vi que, por exemplo, o brasileiro ele está consumindo menos arroz e feijão. E a gente usa muito alho e cebola nesse prato típico do brasileiro. Essa mudança de alimentação, dos pratos preferidos dos brasileiros, isso prejudica vocês? Porque o brasileiro está comendo mais hambúrguer e pizza, né? E deixando de lado o arrozinho com feijão feito no alho, na cebola, que é uma delícia, né? Olha, em função da pandemia, nós tivemos um aumento significativo no consumo de alho e também de cebola, que são dois produtos, né, que acabam ajudando muito a imunidade do nosso corpo. Então, o alho praticamente, nós não sentimos essa redução no consumo, muito pelo contrário. Eu creio que aumentou ao redor de 10% o consumo no primeiro semestre. E a cebola seguiu a mesma lógica. Tanto é que os preços estavam altos, abaixaram, mas ainda estão satisfatórios para os produtores. Então, ou seja, a oferta ainda não foi suficiente para baixar a níveis aí do custo de produção do produtor. Então, essas duas culturas, nós sentimos que teve um aumento no consumo e por isso não afetou tanto, né? O fato, por exemplo, de ter aumento do consumo evitou que vocês demitissem? Porque a gente viu demissão em todos os ramos da economia, né? Inclusive no setor agrícola. Exatamente. Hoje, é engraçado, tem regiões que os produtores saem com um carrinho de som para contratar pessoas, tá faltando trabalhadores para a agricultura. Então, você pega regiões ali do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, os produtores saem com um carrinho de som anunciando para contratar. O povo não quer trabalhar no campo, não? Não é que não quer trabalhar, exige uma certa habilidade, um certo sacrifício, porque trabalhar no campo é mais sacrificante, né? Trabalhar no sol. Então, nós não só mantivemos os empregos, mas nós aumentamos, principalmente o alho. O alho nós tivemos um incremento de 1.500 hectares. 1.500 hectares, nada, são mais de 20 mil trabalhadores a mais nós contratamos. Hoje, no total, o que? Nós temos mais de 200 mil trabalhadores na cadeia do alho. Então, você teve um aumento de 10% da mão de obra empregada nesse período de pandemia. Exatamente. Por conta do aumento do consumo. Por conta do aumento do consumo junto com o aumento da área. Então, nós tivemos essa conjunção aí. Isso vale também para a cebola? Ou você está falando esses 20 mil empregos foi só para o plantio de alho? Não, ou entra o plantio de cebola só também? na cultura do alho. A cebola é porque nós vivemos num país continental. É muito interessante que agora no centro-oeste, aqui no centro, no sudeste, Minas e Goiás agora, nós estamos em plena safra, em plena colheita. E lá no sul o alho está diferenciando. E lá no sul eles começam a colher em dezembro. E aqui, então quer dizer, nós emendamos a oferta de produto fresco durante todo o tempo, todo o ano. Já diferente da Europa, que armazena por um período em câmara fria, né? Colhe agora em setembro, armazena e vai abastecendo todas as regiões lá com produto de câmara fria. O Brasil não precisa disso. É incrível esse país, né? Produto fresco o tempo todo, né? E, por exemplo, a gente exporta também? Não. Você disse que, no caso da cebola, a gente consegue produzir 90% do que é consumido aqui, no alho, 50%. Então, tudo que a gente produz fica no mercado interno. De cebola e alho praticamente fica. Esporadicamente, uma exportação ou outra, num nicho de mercado, faltou e o produtor achou interessante, mas é muito pequeno a exportação. Você acha que é possível a gente aumentar essa área plantada? Eu acho que o que é necessário? Eu acho que é possível. Nós temos gente, nós temos área, nós temos uma capacidade, né, uma vocação. O que falta é o governo brasileiro corrigir essas competições desleais. Em 6 anos, nós aumentamos de 25% para 50%
o consumo do alho brasileiro. Nós temos condições de voltar a abastecer 80%, 90%? Toda hora nós temos. É só o governo não atrapalhar e corrigir essa competição desleal. Nós vamos continuar com esse assunto. Eu vou lhe pedir licença um minutinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo. O CB Agro volta já já. Fique conosco.